Eu quero que o pobre seja rico. Então, pobre é pobre, tem que trabalhar, pobre é pobre, a gente ganha o voto de pobre na época da eleição, para que cuidar de pobre? A gente fica muito feliz em trazer água para quem realmente precisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. O juiz está liberando os caras aí, de menos periculosidade, segundo eles, porque não tem vaga. Quem Também. falou que não tem vaga, pô? Eles estão dizendo aí. Bota um em cima do outro. Vai botar esse pessoal lá pra continuar estuprando, matando, sequestrando. Não pode. Pelo amor de Deus. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu.